Atenção pessoal, coletivo então com o professor Rafael Guanais. Professor, a primeira pergunta é da Carolina Bertazzi, do GE. Ela diz aqui que o Mirassol teve uma baixa posse de bola durante toda a partida. No total, 70% foi para o Atlético Mineiro. Isso melhorou apenas após a expulsão do adversário, segundo ela. Você acha que pelo seu time não conseguir ter a rodagem e muitas vezes a maneira acostumada do time jogar não surtiu um efeito prático? Rodagem da formação que começou, imagino eu. Não, a Carol está enganada dessa vez. Mesmo antes da expulsão, a posse estava em mais ou menos 57-43 para nós. Acabei de falar com o Sampaoli ali, o quanto ele nos elogiou as ideias de jogo, os jogadores. E hoje, mais uma vez, a gente começou o jogo da mesma forma. E esse dado está com certeza bem equivocado. Então, eu gostei da equipe no primeiro tempo, tomamos um gol de bola parada, o que, assim como a gente faz, o adversário teve, acho que até uma batida errada, né, que tem um desvio ali no primeiro pau, mas a equipe teve dentro da sua normalidade, o segundo tempo virou um amasso, né? Então, muitas chances criadas, aí sim, por causa da expulsão também, mas foi um começo de jogo normal de uma volúpia deles, mas esse dado de 70-20 aí, 70-30, 80-20, isso não aconteceu. A gente preservou as nossas ideias, um dos motivos também foi justamente por aquilo que a gente estrategizou para o jogo. Cleiton Lemos, Dimensão Esportiva. Hoje foi apenas a quarta derrota da equipe na competição. O goleiro adversário foi o destaque da partida por causa da forte atuação do Mirassol no ataque. O que faltou para conseguir furar a defesa do Everson e sair de Belo Horizonte com pelo menos um empate? E no final do jogo, o senhor foi ali reclamar com o árbitro e recebeu um cartão. O cartão foi para o senhor? Qual o motivo da sua reclamação? Eu vou falar, como um amigo me direcionou, eu vou falar com parcimônia, mas eu vou começar falando do árbitro. Já é o segundo jogo que a gente é prejudicado, né? Porque ele deu 9 minutos, ele deu 7 minutos no primeiro tempo, se eu não me engano, deu 9 minutos no segundo tempo, só que dentro desse tempo que ele estabelece como um acréscimo, na verdade tem 2 minutos com a bola em jogo, né? Então, isso acontece de forma recorrente no futebol, especialmente num jogo na casa de um time grande e na casa de um time grande. Então, dá 12, 15, dá 20 minutos de acréscimo, mas desde que se respeite realmente o tempo que precisa ser acrescido. A saída dos jogadores, não tem punição com cartão, e aí, mais uma vez, o lance do Christian é um absurdo. Né? O lance do Christian é um absurdo. Então, no jogo contra o Botafogo, a gente foi prejudicado, poderíamos ter mais 2 pontos na tabela. No jogo contra o Juventude, tem o lance do Gabriel, que é um lance duvidoso. Tudo bem, vamos dizer que não foi pênalti realmente. Hoje foi um absurdo, o pênalti do Christian é um absurdo. Então, porque expulsou o jogador do Atlético, fica essa sensação de que não podem ter 2 lances. Se tiver 2 pênaltis num jogo, não pode dar o pênalti. Então, a gente foi muito prejudicado mais uma vez. E a primeira pergunta, o que faltou? Um pouquinho de tranquilidade nas tomadas de decisão, né, para que a gente pudesse executar melhor. Então, a gente estava muito acelerado já desde o começo do segundo tempo, como se o jogo tivesse no término. Então, a gente estava um pouquinho mais de calma, de circular um pouco mais rápido a bola, os tipos de cruzamento que a gente utilizou, eles com 3 zagueiros muito altos. Depois o Sampaoli ainda aumentou a estatura da equipe e poderia até pensei em tirar um dos zagueiros ali, mas estava tendo muito escanteio, então seria uma desvantagem perder um jogador alto ali na bola parada. Então, um pouquinho de tranquilidade para que a gente criou várias chances, né? Criamos várias chances muito claras. Posso citar umas 3, 4 de dentro da área ali, entre o pênalti e a trave, de alguns jogadores em específico, mas tudo bem, acabei de parabenizar os jogadores pelo esforço, eu sabia que a gente podia vir aqui e fazer um grande jogo contra o Atlético, tanto no 11 contra 11, e depois quando a gente teve um jogador a mais, aí a gente realmente conseguiu colocar eles bem embaixo, trabalhou praticamente só o último terço. Só que é uma situação que tem muitos jogadores muito próximos e fechando as imediações da área. Então ali a gente precisaria conseguir conquistar determinadas vantagens. A numérica já seria difícil. Então, determinados espaços, determinadas zonas alvos
para que a gente pudesse terminar as jogadas com um pouco mais de eficiência. Como eu falei, a gente teve umas 4, 5 situações muito claras de gol, mas um pouquinho mais de tranquilidade, eu tenho certeza que a gente poderia fazer o primeiro gol, e aí a tendência, dependendo desse tempo que sobraria, a gente poderia até virar o jogo. Mas está tudo certo, vida segue, já focar para quarta-feira. O Sérgio da Esportiva Web diz que o Mirassol colocou o Atlético nas cordas, teve muito mais volume na criação, diz que faltou assertividade, e ele pergunta o que o senhor tira de aprendizado nesse jogo, já que no segundo tempo, por exemplo, foi o jogo de um time só. Sempre as experiências são sempre aprendizagens, né? É sempre um processo de aprendizado. Começar bem o jogo. Então, por exemplo, o escanteio que dá origem ao gol é o que me incomoda bastante. O escanteio em si, o gol, acontece uma disputa, a gente poderia ter feito uma coisa ou outra, mas o escanteio que gera é uma zona ali que a gente treinou muito, que a gente avisou demais e que a gente não poderia ter cedido a chance que o Atlético teve ali. Então, essa chance que aí o Walter faz uma grande defesa e aí gera o escanteio que sai o gol. Então, essa situação que ainda falta a gente estar um pouco mais ligado para determinadas situações que são chaves no jogo e que são realmente decisivas, como foi. Então, já tivemos situações que decidiram para nós, e aí, principalmente nesse cenário, né? Então, mais uma vez, um campo muito rápido, aí demora um pouquinho para pegar a velocidade do jogo, mas a gente sempre aprende na vitória, aprende na derrota, vamos ver como a rodada vai andar, mas aquilo que a gente está mirando na competição continua intacto, nossa performance, mais uma vez, condizente com aquilo que a gente tem feito na competição, e a gente sempre buscando o nosso melhor nível a cada jogo, para que a gente possa conquistar não só os resultados, mas nosso padrão mais alto de desempenho. O PH Borges, do Mirassol na Veia, diz que depois de 16 jogos, o Mirassol fica sem marcar em um jogo no campeonato. Ele pergunta se isso foi mérito do Atlético. E a segunda pergunta, o que foi pensado com a entrada do Iago Felipe de início? Muito mérito do Atlético, sim, especialmente do Everson, né, que acaba... O Everson tomou conta do jogo, especialmente no segundo tempo, né, então ganhando muito tempo, fazendo as defesas que ele é um excelente goleiro e precisa fazer, trabalhando com as bolas longas. Então, foi um baita jogo dele mesmo, deve ter ganho o prêmio de melhor em campo com justiça. E a gente, como eu falei, um pouquinho mais de calma, a gente teria sido mais eficaz, principalmente. E a ideia do Iago é a estratégia parecida com aquilo que foi o jogo do Palmeiras, o jogo do São Paulo. A gente queria, eles defendendo com uma linha de 5, a gente queria ter mais jogadores em determinadas posições no meio, conseguir adiantar bastante os laterais também, para estar fixando os alas deles e gerar espaços para que a gente pudesse construir com os meias ou com os nossos zagueiros. Então foi o que eu falei, desde o começo do jogo a gente teve alguns erros técnicos, e aí eu atribuo muito ao campo isso, mas aquilo que era, pensando na fase ofensiva principalmente, para que a gente pudesse ter mais a posse da bola, como realmente aconteceu durante todo o jogo, aconteceu, e aí trabalhar com o Edson e com o Negueba mais próximo do gol, e o Gabriel se associando com os outros meio-campistas. E aí o que me incomoda é na fase defensiva a gente ter cedido alguns espaços que geraram os escanteios para eles. Alan Ribeiro, Sport News Mundo. O Gabriel teve um retorno como titular depois de um período de lesão. Por causa da sequência de jogos, existe uma possibilidade de rodagem de alguns atletas para evitar desgaste? E além disso, como é que está a situação do Chico da Costa e se o jogador pode estar disponível já na próxima? Não, o clube está muito bem preparado para recuperar bem os seus jogadores nesse intervalo que a gente tem, e ao mesmo tempo a gente está muito atento para aquilo que é o jogo contra o Red Bull. Agora é uma outra ideia, é um outro jogo que a gente vai pensando sempre, priorizando o jogo que a gente vai jogar, então um olho aqui, um olho ali, sabendo que nós temos muitos jogadores pendurados também. Então cada jogo é uma história, cada jogo vai pedir uma situação diferente, e aí se caso um jogador ou outro acabe dando um sinal e não esteja na sua plenitude competitiva, aí sim a gente adotar qualquer estratégia de rotatividade, mas nada aleatório, sempre tudo pensado jogo a jogo. E o Chico, infelizmente, a gente não conseguiu contar com ele para esse jogo, mas tem uma perspectiva de retorno. Vamos ver, treinou já ontem, treinou hoje,
Vamos ver como é que vai estar essa recuperação para que ele possa treinar com o grupo na segunda-feira e aí construir esses 2 dias para que a gente possa estar com ele em campo ainda, senão a gente vai pensar na melhor situação. É importante poder contar com todo mundo, mas somos uma equipe forte, utilizamos já muitos jogadores, então confiança em todos ali. O Gustavo Klein, do HC Sports. Depois de 24 rodadas do Brasileiro, dá para dizer que o Atlético foi a equipe contra a qual o Mirassol teve mais dificuldade em criar chances claras? Não, criamos várias situações claras. E algumas que a gente nem chegou a finalizar. Teve uma no primeiro tempo, por exemplo, que a bola passa na imediação do gol ali, a gente pecou um pouquinho nessa leitura do timing de entrada na área. Mas tivemos pelo menos 4 chances claras de gol. Contra um time que está marcando bem baixo, eu acredito que a gente faltou essa eficácia de finalizar mais no gol. Mas a gente esteve nas situações que proporcionavam expectativa de gol na finalização. Aí a execução a gente pecou um pouquinho e como eu falei, a tranquilidade para determinadas tomadas de decisão para que esse volume fosse ainda maior. Mas em linhas gerais eu gostei bastante da postura da equipe, da performance, e a gente sempre vai se pautando por aí, né? Por exemplo, eu gostei mais de hoje do que da vitória contra o Juventude em relação à performance. Então a gente vai seguindo sempre analisando com calma e nos preparando sempre para o próximo episódio. A última do Marcelo Silva, da TS Rádio e Rádio CBN. Hoje o Mirassol poderia ter alcançado os 45 pontos, que é a meta. Você acredita que esse peso extra de estar tão perto desse objetivo pode ter influenciado de alguma maneira emocionalmente a equipe e atrapalhado na hora de transformar as chances em gol? E a segunda pergunta, houve mais uma vez dificuldade de adaptação ao gramado sintético? Você tem alguma opinião sobre isso? Do gramado só no começo, depois adaptou, mas no começo demora um pouco. Por mais que faça a ativação, que tenha os exercícios que a gente programa e que a comissão executa muito bem ali para ter essa preparação para o jogo, mas ainda assim, quando o jogo acontece contra o adversário, na velocidade que o jogo tem que jogar, e aí o time deles jogar em casa já começa bem pilhado ali, apesar que eles já respeitaram bastante a nossa equipe desde o começo do jogo. Então, demorou um pouquinho, por alguns erros técnicos, que foi o que eu falei, mas depois se adaptou e, como eu falei, eu gostei bastante da performance da equipe e a primeira pergunta, em nenhuma hipótese. O time está super consciente daquilo que precisa fazer, do valor que tem tudo que a gente construiu até agora. A gente está muito próximo dos 45 pontos, mas pode ser que já dentro dessa pontuação que a gente tem, já tenha sido... Então, matematicamente ainda não, mas dentro de um cenário que já nos aproxima demais de ter essa meta cumprida pela probabilidade de permanência de Série A. Mas fizemos um ótimo jogo, eu gostei, gostei mais desse jogo do que do jogo do Juventude que a gente venceu. Então a equipe tem um padrão de desempenho excelente e é isso que nos trouxe até aqui e é isso que vai nos levar para a sequência da competição. Fechamos.